Próximo passo é a gestão formal. E quando a gente fala de gestão formal, é sairmos da informal, passarmos por um processo de departamentalização, sabemos aí o que a empresa tem de departamentos e nós começamos a olhar o fluxo de atividade de cada um. Nós começamos a olhar, de fato, o fluxo, né, de dados, de informações que trafegam dentro daquele processo, e aí nós entendemos o que entra aqui e o que precisa sair no final, como uma linha produtiva, né? Se eu inicio um serviço aqui, o que ele precisa sair de dados aqui? Então a gente começa a mensurar todo o processo. Eu estou num processo assim agora, tá? De uma consultoria que eu estou desenvolvendo, é uma empresa de porte médio, é uma empresa muito legal, familiar, ela presta serviços, e nesses serviços a gente viu que ela departamentalizou, mas ela nunca entrou dentro do departamento. Então, a gente começou a olhar agora cada processo. Como que você faz seu fluxo de caixa? Né? Aí a gente analisa assim, fluxo de caixa eu não faço. Isso a gente já começa a analisar um outro processo, que é o conhecimento do que é um custo variável, um custo fixo, despesa fixa, despesa variável. Né? A gente começa a olhar esse processo mais profundamente até para trazer conhecimento para a pessoa. Né? Na operação, a gente vê que eles olham muito macro. Então, eles têm diversos serviços que eles prestam, mas esses serviços eles são customizados. Então, eu trato todos como iguais e entendo que eles têm que dar um número X. Mas, na verdade, não. Quando eu vou entrar na minuciosidade ali do serviço, eu analiso e vejo, olha, esse serviço aqui ele leva mais tempo, ele tem mais custo, eu tenho uma parte desse serviço, eu tenho alguns outros terceiros funcionando, então eu dependo desse fluxo, e aí a gente começa a ser mais assertivo e começa a entrar em algumas medições para achar o que é regra e o que não é regra, né, do jogo. Porque senão, se nós não olharmos isso, a gente acha que sempre está correndo atrás de alguma coisa nova, sempre a gente está com um problema novo, sempre tem alguma situação que o outro trouxe e na verdade não é. Aquilo ali não é a regra, né? Mas quando chega aquele fator novo, a gente já explode ou a gente já coloca, olha, eu estou tendo um problema assim, eu estou tendo um problema assado, já começa a utilizar aquilo ali como desculpa também em alguns momentos. Então a gente começa a ir mais no processo e começa a levantar dados, entender o que é a regra, o que não é a regra, o que precisa trazer de conhecimento, o que não precisa trazer de conhecimento para aquele público, né? E aí a gente começa a definir melhor o que precisa ser mensurado, o que impacta e o que é esperado daquela atividade. E quando a gente coloca esse esperado, a gente coloca o que? Não as metas, né? Assim, são as metas, mas indicadores mais formais, né? Que ali a gente mensura de fato se está tendo produtividade, se nós estamos tendo perda, se nós estamos tendo ganho, se aquilo é factível ou não para aquela atividade. Muitas vezes a gente espera algo do outro que ele faça, mas não é factível naquela atividade. E nem o outro, muitas vezes, tem conhecimento para poder agregar daquela forma, né? Então a gente entende que é um processo mais complexo. E quando a gente começa a trabalhar com esses indicadores, com essa gestão formal, que apenas 5% das empresas hoje trabalham, né, das empresas familiares, a gente vê que a gente não discute mais o outro, a gente discute o resultado e um plano de ação para chegar àquilo ali. Né? Então, olha, se eu não estou chegando, o que eu preciso fazer? Então, o que nós iremos fazer? O que está impactando essa atividade? Nós temos braço, nós temos conhecimento para poder fazer, nós precisamos trazer alguém de fora, né? Contratar uma pessoa de fora, nós precisamos trazer um outro consultor, nós precisamos fazer uma mentoria, nós precisamos pagar um estudo, né? Uma educação ali, trazer uma educação diferente para aquele grupo de colaboradores, para a gente atingir a meta. A gente não está mais falando, o que o seu departamento está fazendo? Por que você não está conseguindo fazer? Né? No final a gente sai disso e começa a falar, olha, essa pessoa não chega nesse número de vendas porque ela não tem hoje condições, né? Porque é uma área muito grande, ela tem alguns impactos diferentes do que o outro vendedor tem, né? A gente sabe que ela não tem tantos recursos
de quebrar as objeções, então a gente precisa de um treinamento, né? A gente sai desse processo informal mesmo, a gente começa a trazer formalidade, indicadores e discussões nesse processo mais formal, tá? Nós começamos a trazer mais informações para trazer um ambiente melhor para a empresa, né? Para trazer discussões mais elevadas, mais assertivas, que de forma mais assertiva a gente vai melhorar a nossa produtividade, vamos ter mais eficácia, mais eficiência durante o processo. Acaba sumindo na comunicação os ruídos, porque nós falamos de dados, nós não falamos das pessoas, né? A gente acaba tendo mais assertividade na comunicação, nós acabamos tendo uma harmonia melhor da empresa, porque um está ajudando o outro a chegar no número, né? A chegar na meta, a transpor, né, aqueles obstáculos. Nós não estamos mais falando por que você não atinge. Isso traz uma harmonização imensa para a empresa. São pequenas modificações no tom, no como fala, o que fala, né? Qual é o questionamento, já muda completamente a harmonia naquela empresa. Porque eu não estou sendo mais questionado, eu estou sendo acolhido num problema que eu estou tendo dentro da empresa. E aí, nesse processo, eu consigo me abrir, eu consigo conversar, né, de forma madura e profissional. Eu acabo com aquela questão de jogar as coisas. E sim, eu acabo trazendo formas de ser mais acolhedor, né? Isso é muito bacana. E aí tem um ponto que a gente vê que, assim, nessa trajetória, que a gente acaba olhando que, assim, eu sou pequeno demais, eu não preciso ter esse refinamento. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê para as empresas começarem a subir nessa escada. Porque não importa qual é o tamanho da sua empresa, não importa qual é o faturamento da sua empresa. A gestão, ela faz parte, porque a gestão é o caminho para trazer harmonia, para trazer conversa sobre a empresa. Se a todo momento eu trouxer, não ter dados e informações do que acontece na operação, na gestão daquela empresa, eu de fato estou questionando o outro sempre. A gestão é o caminho, a profissionalização dessa gestão, né? O formal, ter uma gestão formal é o caminho. E a gente só traz, e assim, a gente só tem processos com sucesso dentro né, que eu faço das consultorias, quando a gente implementa, né, essa gestão formal e a gente vai lapidando. Porque cada vez mais eu estou trazendo uma forma profissional de fazer a gestão. E aí eu deixo o outro ser o que ele é, eu deixo ele poder fazer da forma que ele quer, né? Ou ele entende que é a melhor forma, mas aí eu acabo conversando com ele sobre os resultados e não sobre a pessoa dele. A gente precisa de fato ter muito isso daí, muito certo, que o caminho para a harmonia da família, ela passa pela gestão. Gestão formal, e é o caminho mais simples a ser percorrido, mas é um pouco trabalhoso. E aí, nesse processo, o que faz a diferença de uma empresa para outra é justamente o quanto ela se dedica a construir a toda essa estrutura para se discutir, né, a empresa, tá?